Bora lá resolver mais uma questãozinha aqui para o canal Matemática Linda. Dá uma olhadinha nessa questão que já apareceu na sua tela, uma questão da UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa. Esse vestibular é de 2021. Na verdade, verdadeira, e dois aluninhos queridos do meu coração pediram para eu brincar um pouquinho com essa questão aqui. Senhor Estádio, a meu aluninho querido de Curitiba e Dona Raíssa, minha aluninha querida de Ponta Grossa. Nós vamos ler com calma essa questão, assim, nós vamos resolver bem passo a passo. Essa questão aqui vai exigir da gente um pouquinho de conhecimento de geometria analítica, beleza? Antes de resolver, deixa eu te fazer um convite, te dar um alerta, fazer um pedido, sei lá, não esquece de fazer sua inscrição no canal. Faça sua inscrição no canal, deixa o sininho ativado que você vai receber notificações de vídeos como esse aí, ó, questões de vestibulares, questões de Enem, concurso público, raciocínio lógico, matemático, concursos militares, aulas, lives, ufa, bastante coisa que vai surgir no canal e com a sua inscrição feita e com o sininho ativado. Você vai ficar sabendo de primeira mão. Não esquece também de curtir o vídeo, né? Fazer algum comentário e deixar o Tatarinho feliz. Bora lá resolver a questão então? Vamos que vamos. Bora lá resolver essa questãozinha da UEPG. Então, vamos ver o que nós temos que saber de geometria analítica aí, então. Sabendo que A tem coordenadas 0, 0, B coordenadas 4 e 3 e D coordenadas A e B, com D pertencente ao segundo quadrante, são os vértices de um triângulo equilátero, assinala o que for correto. Então a gente vai verificar o que é verdadeiro e o que é falso aqui nessas quatro proposições, para daí a gente marcar, né, o que é a alternativa correta e assinalar no gabarito, né, já que esse vestibular aí exige da gente aí a tal da somatória, né. O que eu vou falar para você, né? Se a gente está falando de triângulo equilátero, nós temos que lembrar que se nós falamos de um triângulo equilátero, nós estamos falando de um triângulo que tem lados congruentes, ou seja, os três lados com a mesma medida, e os três ângulos congruentes também, os três ângulos medindo 60 graus, já que a soma dos ângulos internos de um triângulo, a soma dessas medidas sempre vai dar 180 graus. Aqui, na verdade, eu vou usar a ideia de que os três lados ali têm que ser congruentes, né? Os três lados têm que ter as mesmas medidas. E quando a gente fala de coordenadas, ou quando são fornecidas coordenadas, como aqui nós temos A, B e C, A, B e D no enunciado, nós vamos trabalhar com a distância entre esses pontos, justamente com os valores fornecidos nessas coordenadas. Na proposição 1, né, já que ele aparece o A e o B na história, aí, na brincadeira, nós temos que usar, né, exatamente as coordenadas desse ponto D, justamente para que a gente faça com que surja essa expressão aí que é conveniente para a gente. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular ali a distância entre os pontos D e B, e a gente vai igualar, né, a distância entre esses pontos D e A. E eu peguei esses pontos justamente porque eu tenho que fazer aparecer aí, né, o A e o B aí na brincadeira, né? Você vai ver que vão surgir produtos notáveis justamente por causa da formulazinha que a gente usa, né? A formulazinha é para calcular a distância entre pontos. Sempre é o que? A diferença entre as coordenadas de x ao quadrado mais a diferença entre as coordenadas de y ao quadrado. Veja que eu fiz aqui, ó, a distância entre os pontos D e B, xd menos xb ao quadrado, mais yd menos yb ao quadrado. Como isso vai ser igual à distância entre os pontos D e A, que seria a medida do outro lado deste triângulo, também vou fazer a diferença entre as coordenadas de x, d e xa ao quadrado, mais a diferença entre as coordenadas y, d e ya também ao quadrado. Não esqueça que tudo isso dentro de uma raiz quadrada, né? E como nós temos a raiz quadrada em ambos os lados da igualdade, a gente já consegue fazer, por exemplo, este cancelamento, né? Eu cancelo a raiz quadrada aqui no primeiro membro da igualdade com a raiz quadrada desse segundo membro da igualdade. Vamos substituir agora os valores e seremos felizes para sempre. Então, coordenada, lembrando que quando a gente fala de coordenadas, né, o primeiro valor sempre nos remete a x e o segundo valor sempre nos remete a y. Então, como eu estou falando do ponto D, que a princípio a coordenada x está representada pela letra A, eu vou ter aqui no lugar de xd o azinho e o x do b representado pelo valor, pelo número, pela coordenada 4. Eu tenho a menos 4 ao quadrado, e aí aqui na diferença entre as coordenadas de y, então eu vou ter b, y do d, e o y do b, que vai ser o 3. Então eu vou ter aqui, ó, b
menos 3 também ao quadrado. No outro lado da igualdade aqui, ó, eu vou ter a diferença entre as coordenadas de x, x do d e x do a. Então, x do d é a, x do a é 0. Então, vai ficar a menos 0 ao quadrado, mais a diferença entre as coordenadas de y pelo do d, que é b, y do a é 0, é b menos 0 também ao quadrado. Então, aqui eu vou ter uma diferença, né, ao quadrado da diferença de dois termos. Nós temos um produto notável, a gente vai desenvolver isso aqui, vai ficar quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes a é 2a, vezes 4 vai dar 8a, mais o quadrado do segundo, 4 ao quadrado, que é 16. No segundo parênteses ali eu vou ter quadrado do primeiro, b ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes b vezes 3, 6b, mais o quadrado do segundo, 3 ao quadrado, que é 9. No segundo membro da igualdade vai ficar a menos 0, que é a ao quadrado, b menos 0, que é b ao quadrado. Ok. E aí nós temos uma semi-alegria, né? Porque a gente consegue fazer parte de cancelamentos aqui. Então, por exemplo, este a ao quadrado e este b ao quadrado, que estão ambos no lado esquerdo do primeiro membro da igualdade, eu consigo cancelar o que está no segundo membro da igualdade. Não vai ficar nada no lado direito. Cuidado. E aí vejo que eu vou ter aqui no lado esquerdo, no primeiro membro da igualdade, também um 16, ó, que eu consigo somar com um 9. 16 mais 9 vai dar 25, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Como eu tenho menos 8a e já vai olhando para as proposições, né? Lembra que sempre as proposições, a alternativa de uma questão são nossas amiguinhas, nossas aliadas, e rolar um clima, dar uma piscadinha, manda um beijinho, tem que ter 8a positivo e 6b positivo. Então, vou jogar o 8a lá para o lado direito para ficar positivo, e o 6b também vou jogar lá para o lado direito para ficar positivo. Eu vou ter um 16 mais 9 aqui, ó, que vai dar 25. Então, 25 é igual a 8a mais 6b. Então, vejo que 8a mais 6b é igual a 25, o que torna essa primeira proposição aqui verdadeira, beleza? A gente está falando de uma questão sem somatório, então a gente tem que verificar o que é verdadeiro e o que é falso, para depois fazer o somatório dessas proposições e marcar no gabarito. Na proposição 2, ele fala assim, a medida do perímetro do triângulo equilátero é um número primo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Se você observar bem, na verdade, a gente conseguiria, olhando para os dados que nós temos, e aqui nós temos coordenadas do ponto A e B com valores numéricos, ó, se eu calculo a distância entre esses dois pontos, eu já sei a medida do lado do triângulo. E como o triângulo é equilátero, basta descobrir a medida de um dos lados e multiplicar por 3. É isso que a gente vai fazer. Então, eu posso usar a formulazinha também calculando a distância entre pontos? Posso. Né? Você pode fazer lá nessa proposição aqui, calcular a distância entre os pontos B e A, do mesmo jeito que a gente fez agora. Tá? Mas eu vou fazer uma outra proposta para você. Quer ver? Eu trouxe uma imagem auxiliar aqui. Ó. Se você representasse, né, por mais que fosse um esboço, né, de parte aí dessa situação, as coordenadas do ponto A, aqui o ponto A estaria na origem do nosso sistema cartesiano ortogonal, né, os famosos eixo x e eixo y, e as coordenadas do ponto B eu coloquei aqui, ó, B é igual a 4, y igual a 3. E se você enxergar bem aqui, ó, nós, ao projetarmos esse ponto B lá no eixo das abscissas, nós temos um triângulo retângulo em que os catetos são justamente as coordenadas desse ponto B. Ó. Veja que o cateto, um dos catetos aqui na horizontal seria o 4 e o outro seria o 3. Se você lembrar lá do triângulo pitagórico famosão, a hipotenusa aqui, AB, vai ser igual a 5, né? Sempre quando nós temos um triângulo retângulo em que os catetos são 3 e 4, a sua hipotenusa mede 5. No pior das hipóteses, se não lembrasse disso, se faria o teorema de Pitágoras, né? E ao aplicar o teorema de Pitágoras, você teria o quadrado da hipotenusa, que seria justamente o segmento AB aqui, ó, ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ou seja, a medida desse segmento aqui, AB ao quadrado, equivale ou seria 16 mais 9, que é 25. Então, a medida desse segmento aqui, AB ao quadrado vale 25, como a gente está falando medida de lado, né? Só nos interessa o valor positivo, então AB mede 5, né? 5 unidades de medida. E como nós temos que a medida desse segmento AB mede 5,
E nós estamos falando do perímetro deste triângulo equilátero. O perímetro ali vai ser exatamente essa medida 5 aí multiplicada por 3, né? Ou seja, 3 vezes 5, 15 unidades de medida, né? E 15 não é um número primo, né? Ou seja, a proposição verdadeira, a proposição 2 ela é falsa, beleza? E aí, para trabalharmos com a questão, com as proposições 4 e 8, a gente vai trabalhar de uma maneira bem análoga, né? Porque ele está falando na 4, que a reta y igual a 3 quartos de x passa pelos pontos A e B. Então, o que acontece? Se passa pelos pontos A e B, quer dizer que se ao substituir as coordenadas desses pontos aqui na equação da reta aqui, essa igualdade tem que ser verdadeira. Só que nós temos que ter um cuidado, tá? Porque, por exemplo, você pode fazer o teste ali na situação usando as coordenadas do ponto A, que são 0 e 0, x0 e y0, e veja que se você colocar, por exemplo, na equação, então, y igual a 3 quartos de x, e se você fizer ali um x igual a 0, nessa situação, deixa eu pegar aqui uma corzinha aqui para a gente dar uma destacada. Se eu fizer aqui, por exemplo, o x igual a 0. Se o x é igual a 0, pelas coordenadas pontual, o y também tem que ser 0. Então, onde tem x aqui, ó, eu vou colocar 0. E perceba que vai dar boa, né? Vai dar boa. Então, y é igual a 3 quartos vezes 0. E 3 quartos vezes 0 é 0. Ou seja, nós chegamos à conclusão que y é igual a 0. E tinha que dar isso mesmo. Agora, se ela passa aí pelos pontos A e B, ela tem que satisfazer as duas coordenadas. Então, eu tenho ali as coordenadas do ponto B, em que x é 4 e y é 3, ó, e tem que satisfazer isso também. Então, a mesma equação da reta. Y igual a 3 quartos de x, ó, vamos fazer o mesmo teste, não, né? Porque vai mudar os valores, mas é o mesmo procedimento aí, ó. Tem x igual a 4, né? O coordenada x sempre vem para o primeiro, então onde tem x aqui, ó, eu vou colocar 4. Então, minha equação da reta vai ficar y igual a 3 quartos de x. 3 quartos de x, que agora deu 4. Se eu fizer ali a 3 vezes 4 é 12, e 12 dividido por 4 vai dar 3, y igual a 3. Bateu, né? Então, as coordenadas aqui de b, x é 4, y é 3. Então, a gente já tem a proposição 1 verdadeira, a proposição 2 falsa, a proposição 3, a proposição 4 também é verdadeira. E essa mesma ideia eu já consigo utilizar também na proposição 8, porque ele fala assim, a reta x menos 7y igual a 25 passa pelos pontos B e D. Eu não tenho as coordenadas desse ponto D, ó, mas se você for fazer o teste nas coordenadas de B, ó, nós já vamos conseguir identificar coisas. Então, lembrando que eu tenho ali as coordenadas do ponto B fornecida, né? No nosso enunciado, x é 4, y é 3, x é igual a 4. Agora, nós vamos fazer a substituição justamente na equação de reta ali fornecida por essa proposição 8, que agora vai ser o x menos 7y igual a 25. Então, por exemplo, eu poderia, no lugar do x aqui, né, colocar o 4, x menos... Aliás, não. Vamos colocar as duas coordenadas, né? X igual a 4 e y igual a 3. E vamos ver se isso vai dar 25. X igual a 4 e y igual a 3 também. Beleza? Então, é isso que a gente vai fazer. Ó. X igual a 4, y igual a 3. E aí eu vou chegar à brilhante conclusão que 4 menos 7 vezes 3 teria que ser igual a 25. Como 7 vezes 3 é 21 e 4 menos 1 é 27, nós chegamos aqui num absurdo matemático. Isso aqui é um absurdo, de jeito nenhum. Isso aqui é igual, porque é absurdo matemático. Ou seja, nós chegamos numa igualdade que não é verdadeira. E se essa igualdade não é verdadeira, quer dizer que a proposição 8 é falsa. Então, bastava fazer essa substituição. Lembrando que a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, essa terceira proposição também é verdadeira e a quarta é falsa. Se a gente fosse brincar de somatória, né, aqui que a gente vai ter que marcar ali, ó, a 1 como verdadeira, a 4 como verdadeira, então o somatório aqui dessa questão daria 5, beleza?
Antes de encerrar o vídeo, quero saber de você se ficou bem claro a ideia. A intenção era relembrar alguns detalhes importantes aí. Não esquece de curtir o vídeo, por favor, né? Dá uma forcinha aí, escreve pro Tatarinho se deu boa, se não deu boa, se está te ajudando. Senhor Stade, veja se ficou mais claro aí para você, Dona Raíssa também. Espero ter ajudado, desejo bons estudos aí e até a próxima. Tchau!